E esta é a aula 2 do módulo Coragem e Autoconhecimento. O título dessa aula é Eu me conheço? Já vamos começar essa aula com mão na massa. Eu quero que você pause o vídeo e grave no seu celular um áudio de 1 minuto respondendo a seguinte pergunta: quem é você? Não se esqueça que não pode passar de 1 minuto, hein? E aí, como foi esse mão na massa? Você conseguiu gravar esse áudio? Quando você ouviu falando de si, quais foram as emoções, quais foram os pensamentos e crenças sobre você mesmo? Então guarde esse áudio que a gente vai usar ele depois, ok? Mas afinal, quem é você? Parece uma pergunta tão fácil de se responder, não? Mas é super desafiadora. Você consegue descrever você por pontos fortes ou pontos a melhorar? Isso tudo tem a ver com o que nós falamos dos nossos padrões mentais, que são as nossas crenças, que definem as nossas atitudes, comportamentos e resultados. No dia a dia, nós reagimos em piloto automático, de forma repetitiva. Então, para você mudar a forma como você se autoconhece, você precisa olhar para os seus padrões mentais para você ter clareza de quem você é. Lembre-se, autoconhecimento é um ato de coragem. E como são criados os padrões mentais? Você se lembra do ciclo da ação? Então vamos colocar uma lupa aqui para entender como são formadas essas crenças e esses comportamentos. Nós já falamos que muitas vezes nós automatizamos e vivemos a vida no automático, não é mesmo? Então, muitas vezes o padrão mental, ele é construído através de um fato que ele é retroalimentado por uma emoção que cria uma verdade. Vamos olhar um pouquinho os padrões mentais, retomando um exemplo que nós falamos na aula 1, no ciclo da ação. Aquele fato de ver o irmão conquistando as coisas através da birra gerou uma emoção e uma verdade, gerou uma crença que esse era o comportamento desejado. E isso gera uma ação e um resultado. E esse ciclo, ele vai se repetindo. Se você não muda o seu padrão mental, a sua crença, você não vai mudar e vai gerar outros resultados. Portanto, se você quer mudar algum resultado, você precisa mudar os seus comportamentos e, mais do que isso, as suas crenças. Ou seja, como você está internalizando como verdade e criando emoções baseado na sua história, em repetição de comportamentos. Então, aquele irmão que ele quer melhorar a forma como ele conquista os ganhos sem ser pela birra, muitas vezes precisa mudar a sua verdade sobre como ele recebe aquele mesmo ganho de uma forma diferente, sem ser sendo rude, sempre gritando, porque daí ele tem novos comportamentos que geram melhores resultados e muda aquele repertório. Na minha jornada, eu só consegui mudar os resultados quando eu comecei a absorver novos repertórios. E isso parte de quem eu sou e das crenças que eu formei na minha vida. E as crenças que formam os seus padrões mentais, elas podem ser impulsionadoras, ou seja, que te leva para um resultado muito mais positivo, e crenças muitas vezes desafiadoras, que muitas vezes nós chamamos de crenças limitantes, que em vez de gerar aprendizado, ela trava você numa zona de desespero e não de aprendizado. E aí eu te pergunto, como você tem internalizado e ativado a sua retina com relação às suas crenças? Aquilo que você internaliza sobre a sua carreira, das suas relações e do seu negócio, elas são crenças que te impulsionam para os seus resultados esperados ou elas estão te limitando no teu próprio potencial? As crenças também são formadas pela nossa história, mas também pelo contexto que a gente vive. Na infância, em situações que foram de superação, situações difíceis, tá tudo bem, não tá bem. Mas o grande ponto é como eu gero aprendizado e crescimento através dessas histórias. Olhando para os meus pontos fortes, temos sempre pontos a melhorar, mas como a gente potencializa a nossa autenticidade para fortalecer e aprender com essas crenças, com aquele desafio. Então, olhe e faça um mapeamento das suas crenças hoje que estão te limitando, deixando a síndrome do impostor e da impostora ali o tempo todo criando verdades e vozes. Então, muitas vezes a gente precisa colocar isso no mute, olhar para esse contexto e propor novos movimentos, novos comportamentos. Não espere estar motivado e ter aquele dia maravilhoso para você mudar. Olhe o seu contexto agora e faça acontecer. Essa frase do Gandhi, ela reflete muito isso que nós estamos aprendendo aqui nessa aula.
As nossas crenças se transformam em pensamentos, os pensamentos em palavras. As palavras se tornam ações e estas ações repetidas se tornam hábitos. E esses hábitos formam os nossos valores que determinam o nosso destino. E o outro ponto importante com relação ao autoconhecimento tem a ver com o locus de controle. Lembra que eu falei que quando você foca, as coisas crescem? Quando nós trabalhamos a ativação reticular, nós observamos e atraímos aquilo para a atenção de acordo com aquilo que é importante para a gente, de acordo com aquele contexto e o momento que a gente vive. Muitas vezes, essa forma como a gente gera significado, ela passa por esse filtro de avaliação e percepção chamado locus de controle. Julian Rauter, que é um psicólogo americano, em 1966 introduziu esse contexto de locus de controle. E ele fala um pouco do quanto que você se responsabiliza pelos seus fracassos e pelos seus sucessos. E me responde uma coisa, olhando o contexto que você vive e os seus resultados, você diria que você tem controle sobre as situações? Ou muitas vezes tem alguns culpados e coisas externas que você realmente não tem controle? Por isso, existem dois tipos de locus de controle. O locus de controle interno e externo. Por exemplo, você tem dois alunos que fizeram o mesmo teste e foram reprovados. O aluno de locus de controle interno vai buscar avaliar o quanto que ele estudou, o quanto ele se preparou, de como estavam as suas emoções para fazer essa prova. Já o aluno que fez o mesmo teste de locus de controle externo, ele pode dizer que o ar-condicionado estava ruim, que estava chovendo no dia e que a prova nem foi tão difícil assim. Então, nós temos esses dois locus o tempo todo dentro da gente e a gente precisa equilibrar. Sim, nós não temos controle de tudo. E eu achava muitas vezes que eu queria ter controle. Uma coisa é fato, você não tem controle de tudo. Mas nós temos esses dois locus internamente e externamente para, olhando para o contexto que você vive, você poder mapear, ter consciência e mudar os seus comportamentos. De acordo com uma situação que você está vivendo na sua vida, no seu negócio, nos seus relacionamentos ou na sua carreira, se pergunte: quais são as coisas que eu estou colocando no locus de controle externo, que está fora do meu controle? E quais são as coisas que eu preciso melhorar internamente? Então, ter equilíbrio vai fazer com que você se autoconheça e melhore a sua inteligência emocional. E qual que é o pulo no gato? Encontre um equilíbrio sobre o locus de controle, seja interno e seja externo. Tá tudo bem você olhar para fora e muitas vezes no contexto falar sobre outras situações ou outras pessoas que influenciam no seu resultado. Mas se você colocar sempre a responsabilidade dos seus resultados, da sua vida, no externo, você pode até se estressar menos, mas muitas vezes você não vai ter as rédeas aí e o protagonismo da sua vida para gerar mais resultados. Você sempre vai esperar os outros para gerar resultados que é para a sua vida. Em contrapartida, se você não desenvolve o seu locus de controle interno, ou você fica o tempo todo com o seu crítico elevado, com o seu sabotador, colocando a culpa em si mesmo, e você não tem esse equilíbrio, você, em vez de você crescer com as suas crenças e se fortalecer, você vai limitar o seu potencial. Então, equilíbrio, o nosso contexto muitas vezes vai fazer com que a gente tende para um ou para o outro e tá tudo bem, assim como tá tudo bem não tá bem, mas o que você faz com isso? Ative a sua retina, gere consciência, acolha o que você está sentindo, mas gere o primeiro passo. E bora para mão na massa? Agora que você já entende melhor quem você é, preencha o framework, Arsenal do Autoconhecimento. Mas primeiro, deixa eu te explicar como que ele funciona. O Arsenal de Autoconhecimento é um framework, um mapa sobre o seu repertório, os seus pontos fortes, para você entender a sua autenticidade. Lembra que eu falei que quando você foca e utiliza os seus pontos fortes no contexto, da forma certa, você potencializa os seus resultados? Então, bora lá fazer esse mapeamento. O primeiro passo é você se perguntar: o que eu quero mudar na minha vida? Responda escolhendo uma das 4 categorias: profissional, maternidade, paternidade, relacionamento amoroso ou relacionamento com familiares. Você pode preencher um arsenal para cada aspecto da sua vida. Qual o seu repertório? O que você já viveu para ser como é hoje? Nessa parte, você vai buscar livros, filmes ou músicas que marcaram a sua jornada, conselhos,
frases que nunca foram esquecidos, mudanças importantes, pessoas essenciais da sua jornada. Qual que é o meu papel na minha família? Que lembranças estão vivas na minha memória? Responda essa parte com relação a repertório. Na sequência, se pergunte: quais são as minhas paixões? Quais são as atividades, interesses ou assuntos que te fascinam ou te empolgam, que fazem você se sentir energizado? Quais as paixões que fazem você sair da cama às 6 da manhã num sábado ou conversar de forma empolgante com outras pessoas? Quais são suas forças? Descreva quais são os seus maiores talentos, aquela força que só você tem. Damos algumas alternativas de forças para você consultar e se inspirar. Uma outra parte é responder: quem é o seu mestre nessa área que você escolheu? O seu maior mestre é quem te irrita muitas vezes. Por que essa pessoa te irrita? Escreva 3 atitudes ou características dessa pessoa que é o seu mestre. Quem é a pessoa que mais te inspira? Por que essa pessoa te inspira? E quais são os comportamentos que você admira nessa pessoa? Bora pro Mão na Massa? E como foi esse Mão na Massa? Foi fácil preencher esse arsenal de autoconhecimento? Alguma pergunta em especial te chamou a atenção? Como você se sentiu preenchendo? Quais foram as emoções, os pensamentos ao longo desse preenchimento dessas perguntas? Você se sentiu empolgado com essas pessoas? Já tinha parado para pensar de quem é o seu mestre? Bora para mais um Mão na Massa? Grave novamente um áudio de 1 minuto respondendo: quem é você? Ao final, faça a comparação. O que mudou do primeiro áudio para esse de agora? E aí, como estamos após essa aula? Já ampliou a sua consciência e autopercepção? O que mudou na relação com você mesmo? Como que o mundo à sua volta influencia nas suas emoções e inteligência emocional? Bora comigo para a próxima aula?